Eu vou fazer 7 horas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Lição de número 12. Acabando. Inclusive, irmãos, eu já falei com uma vez, eu já fiz um apelo lá no grupo lá sobre as nossas revistas do mês que vem. Precisamos colocar os nossos nomes, irmãos, para que não percamos a primeira lição, né? Porque a gente atrasa no pedido, aí quando chega já passou o primeiro ano e a gente já perde uma lição, né? É que hoje em dia se entrega rápido, né? Mas antigamente, isso já está atrasando, já está atrasado. Sim, fala. Você pede para eles pedir uma que eles chuparam, sabe? Não ia chupar o número. Eu já logo no dia para o estou olhando, sabe? Eles chuparam o número. É, irmão, eles que fazem toda essa parte. Não, eu vou pagar desde o dia para uma vez. É? Eu já paguei essa, eu vou pagar a próxima. Não vai sangue, bom? Não, mãe. E o pai, depois você devolve então. Depois eu vou. Aí depois você paga uma para ele, ponto. Aí você fala assim, montou, eu estou com o dinheiro de pagar uma para você. Aí pronto, né? Dessa coisa. Irmãos, lição do número 12. Olha, diz assim, lá no tópico da lição, é assim, ó. 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Dominical. Está cheio, né? Oi? Está cheio, né? Glória a Jesus. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Textual. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram o Senhor Jesus. Atos 11, 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Leitura diária. Irmãos, leitura diária. Segunda-feira. Eu sempre falo, irmãos, para prestar atenção nisso aqui. Um simples versículo que pode mudar algo em nós. As falas, não, mas é só um versículo. Não, irmão, isso aqui é meditação para uma pregação. Eu já falei dias atrás e volto a repetir, irmãos. E volto a repetir. É como se segunda-feira você fosse convocado para pregar. Você poderia estar usando segunda-feira, Atos 1:8, alcançando os confins da terra. Terça-feira, Romanos 15:24, o Evangelho além do mar. Quarta-feira, Atos 11:20 e 21, implantando igrejas. Quinta-feira, louvado seja Deus, Atos 14:21, fazendo discípulo. Sexta-feira, Atos 11:26, formando a identidade cristã. Sábado, Atos 11:29, socorrendo os necessitados. Aleluia. Vamos para a leitura em classe. Leitura bíblica em classe. Os irmãos já conhecem como nós tratamos. Louvado seja Deus, está chegando a irmã Néia ali. Vamos esperar um pouquinho para ela acompanhar a leitura. Glória a Jesus. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Néia. Leitura bíblica em classe. O irmão já sabe como funciona, né, irmãos? Amém. Atos 11, do 19 ao 30. Versículo 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. De Chipre, de Cirene, escolha enviando para os deus, anunciando o Senhor Jesus. 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos
estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos o que com firmeza de coração permanecem no Senhor. 24. Porque era homem de bem cheio, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. 27. Naqueles dias disseram, profeta pediu para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Mané 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Montanha, leva a voz de oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, mais uma vez estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, para aprendermos mais. Fala, Senhor, conosco, usa o teu servo, Pai, capacita ele para transmitir a tua palavra aos nossos corações. E que o teu amado Espírito Santo, Pai, faça-nos compreender e principalmente, Pai, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E como a palavra nos diz de hoje, que é sobre missões, Dia Nacional sobre Missões, que nós possamos, ó Pai, ser verdadeiros missionários, transformadores de vida, levando o seu evangelho às pessoas que não te conhecem. Reveste, ó Pai, do teu poder dentro de nós, para que nós possamos exercer a tua vontade aqui na terra e exercer o líder do Senhor, ir por todo o mundo e anunciar as mensagens de Deus a todas as nações, a todas as pessoas, principalmente aquelas ainda que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro, te louvo, te agradeço. E te agradeço por cada irmão aqui presente, cada lar aqui representado, Pai, que tu venha derramar ricas bênçãos, ó Pai, nossos familiares, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, te louvo e te exalto. Amém. Deus tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, temos três lições para desenrolar hoje. Tem a primeira lição, título, uma igreja com consciência missionária. Segunda lição, uma igreja com visão transcultural. Terceira lição, uma igreja que forma discípulos. Amém. Uma mensagem bonita, uma leitura muito boa. Louvado seja Deus que nós vamos nesta manhã de hoje aprender mais com o Senhor. Amém? Diz a introdução, comentário do escritor da revista, diz assim: como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade da Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, entenderemos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Amém. Irmãos, desde as primeiras lições, desde os primeiros
capítulos dessa revista, nós vemos uma lição sempre falando da perseguição à igreja do Senhor. Vemos falando sempre de pessoas que se levantaram, pessoas que Deus instruiu, e este sendo perseguido até indo a causa máxima aí de morte. Eles não desistiram, eles não se encovardaram de apregoar a palavra do Senhor. E o escritor está nos lembrando nesta manhã, irmãos, que nós, como os crentes, como os filhos do Senhor, não devemos somente observar o exemplo desses homens, mas também fazer valer hoje em dia a palavra do Senhor, cumprindo o ide que Jesus nos recomendou. É um versículo importante, Marcos 16, 15, que nós sempre falamos aqui: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O versículo 19 da leitura em classe que lemos vai dizer: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Irmãos, assim como nós vamos ver nas lições a seguir, que vamos passar já, nós vemos que essa perseguição veio fazer com que a igreja do Senhor crescesse. Esse fato, esse martírio que aconteceu com Estevão, louvado seja Deus, foi como uma expansão da igreja, porque o povo começaram agora a sair daquele meio de perseguição e ir para outros lugares. Mas nesses lugares em que esses homens de Deus foram, eles não deixaram de professar a sua fé, eles não deixaram de fazer aquilo que eles foram levantados para fazer. E nós, como filhos de Deus, na atualidade, irmãos, temos deixado a desejar demais, irmão, desse ídolo do Senhor. Nós, como filhos do Senhor, nós temos deixado muito a desejar, irmãos. Nós olhamos para a vida desses homens que foram perseguidos, homens esses que foram cheios do Espírito de Deus. Eles foram perseguidos a ponto de morrerem pelo Evangelho do Senhor, e mesmo assim eles não negaram a sua fé, irmãos. E o que é falado sempre nos dias de hoje é que nós por nada temos deixado de fazer o ídolo do Senhor. Nós por nada, sem perseguição alguma, irmãos, nós sem sofrer dano físico nenhum, temos deixado de fazer a obra do Senhor. Estamos em um primeiro dia da semana, em um domingo, onde nós vamos começar a aprender o que fazer durante a semana toda. Como já foi falado da leitura diária, louvado seja Deus, aqui na primeira página, irmãos, onde o escritor ele vai falar, vai nos recomendar um versículo para cada dia da semana, para que nós possamos, através desses versículos, irmãos, nos calçar de Deus, nós vestimos a roupa espiritual, nós calçamos a sandália, irmãos, do Evangelho. E como que nós fazemos isso? É vindo para a casa do Senhor, é aprendendo, é estando armado de Deus, é aprendendo na escola do Senhor, não é com armas físicas, mas com armas espiritual, as mesmas armas que Deus deu para Estevão, deu para Filipe, aqueles 7 diáconos que foram levantados para cuidar das viúvas, irmãos. Ele está dando para nós hoje. É nesse dia de hoje que nós devemos nos investir para a semana inteira. Nós temos aí desafios para vencer, irmãos. É na casa do Senhor que aprendemos. Louvado seja Deus. A primeira lição, tópico 1, vai falar da uma igreja com consciência missionária. Irmão Antônio, lê para a nossa lição, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja com consciência missionária. O Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referências aos cristãos, o que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos
onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho da Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivesse. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de uma tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar e circunstância. Amém. Mas, Até aqui, deixa eu fazer um comentário que está vendo aqui, olhando pelo português da Bíblia, mais simples, correto? É o 11 19. E eis que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, por Fenícia aqui, das quais não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles saíram dali mesmo perseguidos, com medo da morte de Estevão, se espalharam e foram incumbidos de ir para anunciar somente aos judeus. Mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo que qualquer pessoa que iam para o caminho, a ideia a princípio de Jesus era para salvar os judeus, e eles estavam nesse foco. Mas eles estavam tão assim, cheios do Espírito Santo, que eles foram de casa em casa, de caminho em caminho, anunciando às outras pessoas. E no versículo 20 diz aqui, que havia entre eles alguns varões chiprenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, embora eles tivessem o medo da perseguição, mesmo assim eles não se calaram. A ordem dos seus discípulos na época era para proclamar os judeus, que até então era o foco principal deles, mas eles estavam tão cheios da graça, tão certo que Jesus era bom na vida dele, e que Jesus trazia a salvação, que qualquer pessoa que eles encontrassem pela rua, eles iam anunciando e colher os resultados. Amém? Glória a Jesus. Essa porção abençoe o Antônio. É isso aí, irmãos. Esta perseguição a Estevão, que nós vimos no livro de Atos, na lição anterior, serviu como expansão da igreja, conforme eu já falei. Esse povo aqui que foram dispersos, irmãos, foi como, a gente pode fazer uma analogia a uma bomba jogada em algum lugar, onde os seus fragmentos voam em lugares diferentes e continua dando o mesmo efeito. O Senhor colocou no meu coração que este povo que foram dispersos de Israel por conta da perseguição, eles foram a lugares remotos, onde havia judeus e havia gentios. Porém, a palavra de Deus era exclusivamente aos judeus, não era para nós gentios. E esses homens começaram agora a pregar exclusivamente para os gentios. No lugar onde eles estavam, eles continuam fazendo o mesmo que fazia em Jerusalém, em Israel. E agora eles começaram a ir para outros lugares, se escondendo dos judeus, porém não deixando de fazer a obra. E quando a palavra do Senhor diz que eles chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, quando fala que chegaram a Fenícia, eles iam numa região litorânea, uma grande região, apregoando a palavra do Senhor, uma estratégia, irmãos, do Espírito Santo, para que este povo ganhasse pessoas para Cristo. É o lema da nossa igreja, ganhar vidas para Cristo, irmãos. Nós, como povo de Deus, será que estamos esperando uma perseguição para nós sairmos do conforto? Foi pregado pela nossa líder que outro dia
louvado seja Deus, em uma oração dizendo que para Deus tirar o conforto do povo. Era assim que acontecia na antiguidade, irmãos. Quando o povo era perseguido, era ameaçado de morte, eles eram tirados do seu convívio para não morrer. E ali na sua fuga daquele lugar, eles seguiam pregando o evangelho, assim como o irmão Antônio falou. Eles não iam em um lugar específico, era fugindo e pregando. Porque se eles parassem e fizessem morada por um tempo, corria-se a fama que eles estavam por ali. E ali a perseguição, aquele povo que perseguia Israel, assim como os irmãos viram que Saulo ele pegava carta da sua liderança para perseguir o povo de Deus, eles faziam a mesma coisa, pegavam a autorização dos líderes religiosos para perseguir esses homens além da sua jurisdição, além da sua cidade, além do seu alcance de poder ali da sua cidade. Eles iam buscar o povo de Deus, então era fugindo e pregando. Imagina uma região litorânea, irmão, sempre, eu já morei bastante em litoral, morei em Porto Seguro e morei aqui também, conheço outros lugares. Sempre quando fala de litoral, fala de uma grande região, de um grande povo, e eles pregoaram nesse lugar, fugindo e pregando. Quando eles falam de Chipre, vai falar de uma ilha que também foram alcançados. Imagine, irmãos, como a analogia que eu fiz de uma bomba que explode e voa-se os seus fragmentos. Lá houve um alto máximo de perseguição, a morte de Estevão. Então esse povo em fuga, nos lugares em que Deus instalava eles iam apregoando a palavra do Senhor. Então por onde eles passavam ficava a semente pregada, e essa semente, irmãos, que era plantada, continuava dando seus frutos. Por isso que o Evangelho atravessou tantas gerações e nos alcançou hoje, irmãos. Porque se não fosse assim, nós hoje não conheceríamos esta palavra, irmãos. É através de pessoas que morreram, através de pessoas que foram perseguidas, através de pessoas que morreram e deixaram o seu legado, um alto máximo, um sacrifício feito para que o seu nome fosse imortalizado. Até os dias de hoje se fala de Estevão, se fala de Filipe, se fala de Paulo, se fala de Pedro, se fala de homens que verdadeiramente doaram a sua vida por amor à palavra do Senhor, por amor ao Evangelho, irmãos. E através da vida desses homens, desse sacrifício feito, nós hoje temos a graça de receber, irmãos, essa palavra gratuitamente, em um lugar em que nós possamos pregoar a palavra do Senhor livremente nas praças, nas ruas, na cidade, sem nenhuma retaliação física, né, irmãos? Nós temos hoje retaliação, sabemos que é puramente espiritual, que cabe a nós ter a força para vencer ou não, conforme eu disse aqui no começo da lição, né, que nós estamos em um culto de ensinamento, estamos buscando as armaduras de Deus para vencer essas perseguições espirituais, essa luta da mente, né, essa luta do dia a dia que muitas vezes quer nos afastar de Deus. Antigamente era físico, o povo sofria na pele, hoje nós sofremos na mente, mas se nós estivermos revestidos de Deus, nós vamos conseguir vencer, irmãos, a todas as batalhas aqui na terra. Terceiro ponto, irmãos, em que vai falar Antioquia, uma importante cidade da Síria, uma cidade numerosa de pessoas. Olha só onde foram cair esses fragmentos, irmãos, em lugares estratégicos. Isso foi o próprio Deus, irmãos, que fez. Não pense que se muitas vezes vem uma luta sobre as nossas vidas, algo nos acontece, é para nos fazer parar, não, irmãos, é para nos fazer crescer. Quando o apóstolo Paulo diz que quando penso que estou fraco, que estou forte, é porque assim, se eu me sinto fraco, eu vou para os pés do Senhor, logo o Senhor nos torna forte. E quando eu penso que estou forte, que eu baixo a guarda, aí eu me torno fraco, porque o inimigo vai falar, olha, ele parou de buscar, ele está se achando o cara, então agora é minha vez, e acaba nos derrubando, irmãos. Então perseveremos a cada dia na palavra do Senhor.
Não vamos deixar, irmãos, que o inimigo das nossas almas nos pare, não. Ele tem tentado desde o começo. Ele tem tentado parar a igreja do Senhor desde o começo, mas cada vez que ele se levanta, mais a igreja de Cristo persevera. Quanto mais ele luta, irmãos, mais a igreja do Senhor cresce. Não é, irmãos, com promessa de ganhar coisas físicas. Não, irmãos. Jesus, ele não nos prometeu nada físico aqui na terra. Ele disse para nós: ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Essa ideologia, irmãos, da pregação da prosperidade, isso é coisa, irmãos, do demônio, do diabo mesmo. Esse negócio de falar: não, vem para a casa de Deus, você vai ficar rico, e vem para a casa do Senhor, você vai ganhar carro. Irmãos, isso é coisa do inimigo das nossas almas. Quem ofereceu coisas, irmãos, física em abundância foi ele, foi o inimigo. Observe lá em Mateus 4, ele pregando para Jesus sobre a palavra do Senhor. Ele diz para Jesus: olha, se tu prostrando me adorares, eu te dou tudo que tu vês aqui. Então, irmãos, quem promete coisa física aqui na terra é para quem vai ficar aqui na terra. Porque quem tem visão do céu promete coisas do céu. Olha, Jesus prometeu uma morada eterna para o seu povo. Jesus prometeu algo espiritual grandioso, algo que não vai acabar para nós. É adoração. Essa adoração, irmãos, que nós temos prazer de oferecer a Deus. É isso que não vai cessar na nossa vida, porque quando acabar aqui, irmãos, quando sucumbir esse envolto de carne, nós vamos ter, irmãos, uma morada eterna com Cristo. Então vale a pena, irmãos, nós lutarmos a cada dia, lutar contra o nosso sono, lutar contra as nossas vontades, lutar, irmãos, contra aquilo que muitas vezes quer nos separar do amor de Deus. Quem vai, irmãos, nos separar do amor de Deus? Será a perseguição? Já nos mostra a palavra do Senhor que não, que a perseguição não separou o povo de Deus do próprio Deus. É a dor, irmãos? Vai dizer: não, não é a dor, irmãos. Será que Estevão não sofreu dor quando apedrejado até a morte? Isso não separou Estevão do seu Senhor. Pelo contrário, ele disse: esse que veio no céu aberto e a glória, eu vejo o Filho de Deus à direita do Pai. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa é cheia do Espírito de Deus, irmãos, nada vai parar ele. A timidez não vai parar, o nervosismo não vai parar, a falta de recursos não vai parar. Porque se ele não tiver um carro, ele vai de bicicleta. Se ele não tiver bicicleta, ele vai a pé, irmão. Não é a distância, nada vai separar do povo de Deus, irmãos. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu quero mais é adorar ao Senhor, porque é isso que o Espírito de Deus quer para a nossa vida. Que nós sejamos adoradores do Senhor, em tempo e fora de tempo. Já que nos mandeis ler o tópico 3, e se quiser comentar, é bênção. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos, comuns aos fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais revelantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor.
dias de hoje, eles não conheciam, eles não tinham formação teológica, indoutos também diz que eles não eram doutores, né, para estar ensinando, doutores da lei e tal. O que me chama a atenção aqui é que, mesmo eles não tendo tanto entendimento bíblico, trazendo para o dia de hoje, talvez eles não eram como hoje um teólogo, não tinha tanta, não sabia tanto da Escritura, mas o que estava sobre eles, o poder de Deus que estava sobre eles, né? A manifestação do Espírito Santo ali, eles eram verdadeiramente usados pelo Espírito Santo. Eles não eram indoutos e iletrados, ou seja, quem via eles pregando e falando de Jesus, ficavam maravilhados. Como pode? Eles não conhecem a palavra, eles não são doutores, mas eles falam com tanta excelência, com tanta riqueza de detalhes, que isso não deixava dúvida em que ouvia, né, a pregação, a mensagem deles. E não é assim no dia de hoje, né? No dia de hoje a gente vê muita letra, mas pouca manifestação do Espírito Santo. Se a gente for espremer mesmo, a gente não percebe nada. A palavra não é, como que se diz? Não convence, né? A palavra não convence. É como um sino que fica ali batendo, e só fazendo barulho, mas ninguém consegue extrair nada da mensagem. O Espírito Santo não está dentro da mensagem. A mensagem não é cristocêntrica, a mensagem não arde o coração do povo. E a diferença aqui foi realmente a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Irmãos, observe que o começo da leitura vai dizer ao Lucas destaque que, dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma importante cidade. Irmãos, quando fala que estes homens foram levados a Antioquia, está dizendo que Deus levou aquele povo em lugares importantes. É isso que Deus quer fazer conosco nos dias de hoje. E quais são esses lugares importantes? Talvez a gente possa destacar de nós mesmos, irmãos, grandes lugares, né, com muita movimentação de pessoas, muitas pessoas importantes, mas não é isso que Deus quer falar conosco. Esses lugares importantes, irmãos, é onde tem pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Se olharmos para os dias de hoje, esses lugares importantes pode ser algum hospital, irmãos, onde tem pessoas verdadeiramente necessitadas de ouvir uma palavra, porque ali, irmãos, são um lugar de opressão. A gente praticamente já moramos por bastante tempo dentro de hospital, e sabemos que o lugar, irmãos, é terrível. As notícias que chegam, irmãos, é só notícias ruins. Não tem como chegar 2, 3 notícias boas em seguida, não, irmãos. Quando chega uma notícia boa, chega uma enxurrada de notícias ruins. E os lugares importantes que o Senhor quer nos levar, irmãos, é esses lugares. Importante que a palavra do Senhor cresça. Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor cresça. Louvado seja Deus. Outro tópico, irmãos, bem importante aqui. Louvado seja Deus. Eles não esperavam receber cargo de apóstolo, de diácono, de presbítero. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho. Deus não levanta apenas, irmãos, nomes para fazer a obra. Nomes aqui, irmãos, é o que menos importa. Quantas pessoas que a gente vê com grandes títulos, né? Pastores, apóstolos, presbíteros, que nada fazem pelo reino, a não ser que eles tenham vantagens próprias. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo dentro das igrejas, dentro das grandes igrejas, irmãos. Nós, como os filhos do Senhor, não precisamos receber nenhum título para fazer a obra do Senhor.
Precisamos seguir exemplos desses homens aqui, ó, esse chamado de Deus. Não necessariamente ser comissionado pelos homens, mas comissionado por Deus, recebendo uma ordenança do Senhor para ir fazer o Evangelho. Eu não preciso pegar aqui a autorização do pastor dessa igreja para ir lá no hospital fazer uma oração pelo enfermo. Eu não preciso pegar a autorização do pastor dessa igreja para ir apregoar o Evangelho lá fora, irmãos. Não precisamos, irmãos. Nós vivemos em um país livre. Então não precisamos também, irmãos, de chegar a um ponto de receber um título para fazer. Não, Deus quer começar a usar desde os pequeninos. Quando a palavra do Senhor vai dizer do servo fiel, ele vai dizer assim, ó: bem-vindo, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então quando você começa desde pequenininho, desde o anonimato, fazer a obra do Senhor, quando vir um dia você receber algum título, você vai saber que está diminuindo o seu tamanho fisicamente, mas está crescendo o espiritual em Cristo Jesus. Então é isso que nós devemos fazer a cada dia, levar a palavra do Senhor aos necessitados. A capacitação do Senhor, os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Assim como estes homens, nós também, irmãos, recebemos a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, assim como eles foram excepcionais, nós também podemos ser, irmãos, excepcional na obra do Senhor. O que é ser excepcional? É ser exato. Quando nós temos um compromisso de fazer algo, irmãos, nós devemos honrar esse compromisso. Não importa, irmão, qual é a nossa luta, Deus não tem culpa da nossa luta. Aliás, a grande maioria das nossas lutas somos nós mesmos que causamos. Eu vi uma pregação uma vez que o pastor dizia que às vezes a gente está indo no caminho e tem um problema acontecendo lá distante de nós, que nada tem a ver com nós, mas nós vamos até aquele problema e pegamos para nós. Aí depois começamos a atribuir a culpa a Deus. Ah, Senhor, por que isso? Porque nós fomos atrás do problema. Então não é por conta do nosso problema que nós vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Quando nós viemos carregados para a casa de Deus, cheio de problema, muitas vezes de tristeza, deixamos ele lá fora. E quando você sair, esquece de pegar ele, vai-te embora. Você não vai sair mais com o mesmo pensamento que você adentrou. Você vai sair com um pensamento diferenciado, porque o que você recebeu aqui dentro não vai dar espaço para outra coisa lá fora. Então, quando você vem para a casa do Senhor e você se enche de Deus, se você deixar que esse enchimento de Deus em sua vida permaneça, não vai ter espaço para tristeza, para dor, para murmuração, para falta de compromisso, para você deixar de fazer o chamado do Senhor. Porque, irmãos, será que é Deus que faz nós nos atrasarmos aos compromissos? Quando Deus marca um horário com o seu povo na igreja, irmãos, quem primeiro chega é Ele. Se Ele marcar 7 horas Ele vai estar lá. Então cabe a nós chegar um pouquinho antes para nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Amós 4,12 vai dizer: prepara Israel para encontrar com o teu Deus, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Então, quando nós marcamos um compromisso com Deus no horário X, precisamos chegar antes para nós nos prepararmos para entrar na presença do Senhor. Porque quando chegamos carregados, sim ou não? Chegamos com problemas de casa, sim ou não? Vim martelando na cabeça: ah, mas meu filho fez isso, ah, mas meu marido fez aquilo, minha esposa fez aquilo, e eu estou nervoso por conta disso. A gente vê, cara, irmãos, nós chegamos antes de dobrar nosso joelho: Senhor, libera o meu coração, Senhor, porque nesta noite eu quero me encher de Ti. Agora, irmãos, quando nós chegamos no meio do culto, eu tenho certeza, irmãos, que saímos da mesma forma que entramos. Nós não vai conseguir a mesma comunhão, irmãos, porque nós estamos cheios de problemas, não tem como. Nós somos seres humanos, e o lugar que tem ser humano tem problema.
Você chega cheio de problema na casa do Senhor no meio do culto, você vai adentrar no culto com aqueles problemas todos, vai continuar com aquele problema, e quando você sair, o que você recebeu vai ficar ali, porque não tem espaço para outra coisa. Não tem espaço para outra coisa. Quando eu estava congregando lá no Guaraú, a gente tinha uma política de chegar meia hora antes dos cultos. E era, irmão, uma peleja, porque até os obreiros, a maioria deles chegavam atrasados. Era uma peleja, irmãos, pensa numa peleja. Quando um ou outro, irmãos, chega no horário combinado, outros que têm às vezes um cargo muito acima do seu, chegam atrasados. Eu nunca me dei, mas irmãos, por muitas vezes, não foi uma vez, mas duas, que eu ia e a mulher ficava em casa. Quer dizer, ela ia posteriormente. Não dava 6 horas, filha, nós temos compromisso de 6h20. Aí eu ficava na peleja, Quando dava 6h20, eu falei, filha, tem 2 carros, vou embora. Na tua hora tu vai. E eu ia, irmãos, para a casa do Senhor. Isso eu estou falando não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não é, irmãos. É dado para todos. Esse compromisso é dado para todos, irmãos. Observe quantas pessoas tem aqui. Primeiro dia da semana, um culto de ensino, porque é a escola bíblica dominical, ou seja, é uma escola que você vem aprender, então é um culto de ensino, sim ou não? É o primeiro dia da semana, você vem aprender do Senhor, e você vai levar isso para a semana toda. Terça-feira tem mais, domingo que vem pela manhã tem mais, em nome de Jesus. Então, se eu não venho aprender, irmãos, como é que eu vou ensinar algum dia? Ou como é que eu vou viver a vontade de Deus na minha vida? Né? A palavra do Senhor vai dizer, o próprio Deus diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. Mas quando o ensinamento vem, irmãos, e nós não viemos aprender, isso não é pecar por falta de conhecimento, isso é pecar por relaxo mesmo, por não ter zelo com o seu compromisso com Deus. Pecado da ignorância. Da ignorância. Então, isso, irmãos, nós estamos fazendo hoje aqui é obediência a Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Então, quando nós chegarmos na casa do Senhor hoje, nós vamos chegar com espírito. Quando nós chegarmos na nossa casa hoje, nós vamos chegar com espírito de mansidão. Nós vamos levar para a nossa casa uma paz que talvez nós não deixamos quando saímos. Às vezes eu saio tribulado de casa. Eu saí de lá que um filho falou alguma coisa, eu não gostei, e eu saí quieto para não responder, para não perder minha paz, mas o coração saiu turbado. E é na casa de Deus que nós vamos nos aliviar desse peso. Se nós vamos fazer isso, irmão, nós vamos ter essa unção de sermos assim como esses outros aqui, ó, extraordinário. Os apóstolos eram extraordinários. No finalzinho da lição, do tópico 3 da primeira lição. Finalzinho do tópico 3 da primeira lição, diz assim: os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão de Deus. Aleluia. Então, somente porque está a mão de Deus, quando eu falar somente, é tipo uma humildade, né? Somente, a mão de Deus é tudo. Então, quando você tem a mão de Deus sobre a sua vida, as coisas têm que ser diferentes na sua vida, na sua casa, no seu ministério, nem tudo que você vive, sabendo que Deus, Ele está com você. Irmã Néia, leia a lição 12, tópico 1. Uma igreja com visão transcultural. A cultura grega. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. Falaram aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que eram judias. Adoravam outro Deus e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas que são judeus que falavam grego levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo.
pregar o Evangelho a toda criatura, começou a se cumprir, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estava. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pegando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele povo. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão que Estevão citou em seus discursos, porque isso não havia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os babilônios precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi espalhando e alcançando as diferenças culturais. Amém? Amém. Quer começar? Amém. Irmãos, quando vai falar, louvado seja Deus, começa essa leitura. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, muito importante, de acordo com os costumes. Ela explica que essa foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus. Irmãos, quando fala aos gregos, quer dizer que falaram a outras línguas. E quando a gente falaram outras línguas, muitas vezes a gente pensa que é falar em outros idiomas. Quando a mensagem fala que é transcultural, está dizendo que falava a pessoas que entendiam diferente, a pessoas que atendiam a deuses que não era o nosso Deus, a pessoas que adoravam a animais como seu Deus, a pessoas que tinham outros costumes, que tinham outras culturas, a pessoas que tinham uma forma de adoração que para Deus era abominação, irmãos. Há pessoas que não falavam de um Deus que era o seu Deus verdadeiro, mas pessoas que eram enganadas. Aqui a palavra do Senhor chega para fazer diferença, né? Como nós hoje, se nós fôssemos apregoar para os índios, né, para os pessoal lá da roça, se você for para esses locais que é mais desprovido da palavra do Senhor, a adoração lá é para negócio de candomblé, é para deuses estranhos, irmãos. Ou seja, pessoas que estão perdendo o seu tempo com a falsa adoração. Eles todos adoram em nome de Deus, mas não é o nosso Deus, é um conhecimento diferente, é uma cultura diferente. Então, quando eles chegaram falando, não é porque eu falo um idioma e o outro fala um idioma, não, é que eu estou falando uma língua que é diferente da língua deles. Eu estou falando de um Deus que mora no céu. Eles estão falando de um Deus que muitas vezes pode ser um bezerro de ouro, que pode ser uma imagem, que pode ser qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, irmãos. Então, a nós, quando nós formos apregoar a palavra do Senhor lá fora, para pessoas que adoram outros deuses, nós estamos transcendendo a cultura espiritual. Nós estamos falando de uma nação que vai morar no céu, de um povo que tem um conhecimento de Deus. Então é a igreja com visão transcultural, uma igreja que apregoa o que eles não conhecem, uma igreja que fala do Deus verdadeiro e que muitas vezes, irmãos,
nós deixamos de falar. O irmão Antônio lê Livro 3. isso. Lição 2, tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Ao ser informado de que o Evangelho havia chegado à Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, contudo logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão, e assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Amém? Quer compartilhar com nós, irmão? Então, eles estavam já formando igreja, e a igreja estava crescendo, e aí Barnabé percebeu que estava faltando instrução para eles se firmar mais na fé e proclamar mais a palavra de Deus com mais vínculo, né? Com mais vontade, com mais dentro do Evangelho, né? Para que eles pudessem realmente discipular aquele povo, para que eles pudessem ser novos proclamadores do Evangelho. E aí Paulo, né, no caso, foi chamado para poder fazer essa instrução a esse povo. Irmãos, quando eu pergunto se alguém quer comentar e posteriormente eu comento também, não é que eu saiba mais que vocês, é que a palavra do Senhor, irmãos, ela se renova a cada momento. Então todos forem comentar, cada um vai ter um pensamento diferente. Então eu aprendo com você e você aprende comigo, e assim a gente aprendemos junto. Amém? Quando vai dizer que os apóstolos enviando Barnabé para lá, chegaram ali em Barnabé, na verdade começar pelo comecinho. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11:22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Isso aqui, irmãos, é quando o pastor da igreja vê a necessidade de um apoio a alguém que está fazendo um trabalho. Às vezes tem um trabalho da igreja, mas fora da igreja, como um culto no lar, como uma evangelização. E ali o pastor da igreja vê a necessidade de enviar alguém para apoiar aqueles irmãos que estão nesse trabalho. É um lugar onde a gente tinha, acho que tem até hoje, né, o trabalho de culto nos lares, né? Às vezes a gente fazia, tinha 2 lá que a gente fazia, um na terça e outro na quinta. Nossos cultos lá era domingo, quarta e sexta. Então a gente revezava, um em cada lugar. Então sempre era enviado pessoas para estar ajudando. Eu fui líder desse culto no lar por bastante tempo, inclusive, e sempre convidava pessoas, o pastor mandava para ajudar. É o que a palavra está dizendo. Quando eu soube que a palavra, o Evangelho do Senhor estava sendo pregado na Antioquia, eles mandaram pessoas para lá apoiar os irmãos nessa obra do Senhor. Então, quando muitas vezes o pastor Hamilton designa a pessoa para outra igreja, é porque ele vê a necessidade de que alguém precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, né? Muitas vezes é enviado aqui para nós, muitas vezes ele envia para outras cidades fora daqui, né, da cidade, lá para o sul, ele já foi enviado. Sorocaba a gente já foi também. Agora, no mês, vamos para Santa Catarina. Então é esse chamado aqui. Quando a liderança vê que há necessidade de algum reforço para um determinado lugar, é enviado esse reforço. Mesma coisa é Deus, irmãos. Quando você está numa peleja que você não vê ninguém vir te ajudar, clame a Deus. Ele vai ver a necessidade. E o que ele vai revestir e investir em você do alto é muito mais valioso do que o olhar de qualquer pastor que vai olhar para você e ver que você necessita de um apoio espiritual. Nosso
Deus, irmãos, é um Deus que Ele vê todas as coisas. É um Deus que nos apoia em tudo. É um Deus que ainda, irmãos, que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque a palavra diz que Ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus. Logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada com esses propósitos. É quando a gente fala sempre, irmãos, os cursos de ensino, a escola bíblica dominical, é preparação do povo de Deus. É a necessidade de nós aprendermos mais do Senhor e uns com os outros. Às vezes o que Deus deu para você não deu para mim. Aí quando você abre a boca e fala, eu aprendo com você, como eu acabei de falar. Aí quando Deus me usa que eu falo, você está aprendendo comigo. Fala, meu Deus. Às vezes eu ensino muito, eu fico fora de manhã, estou muito forte. Às vezes eu fico o dia inteiro, na terceira, eu dou um turno. O dia inteiro precisando de remédio, o dia inteiro precisando. Eu fico ensinando. Eu estou realmente o dia inteiro jogando, eu fico ensinando. Eu fico ensinando. Estou porque eu não estou conhecendo, eu estou conhecendo, estou apresentando o que tem. Conhecimento dominical. E conhecendo, se vocês sei que você é tudo ninguém, cara. Mas não vou conhecer só dominical, né, Deus? Não faltei. Irmãos, eu olho para Rodrigo e eu vejo como exemplo. De uma pessoa que tem um problema, de uma pessoa que tem uma limitação, de uma pessoa que faz uso de medicação controlada e administra a si mesmo. Quando eu vejo ele não aparecer no culto, eu fico preocupado, porque não é hábil, não é de costume que ele perca culto. E isso para nós, irmãos, que gozamos de plena saúde, chega a ser vergonhoso, né? Eu sou uma pessoa que, se eu perco um culto só, parece que eu estou uma semana sem ir na igreja. Se eu perder um culto, eu tenho isso comigo, irmãos. Lá no Guarulhos, vira e mexe, alguém pergunta: por que você não perde culto e você chega sempre antes do culto? Eu falo porque eu me conheço. Eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo de eu faltar um culto e no outro não ter vontade de vir. Eu tenho medo de eu perder um culto e outro culto e eu não querer vir mais na igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu já me desviei uma vez. E não foi por conta de vício, graças a Deus, nunca tive vício de bebida, de cigarro, de droga, nada, graças a Deus. Eu me converti no ano de 1997. E em 99 eu vim para São Paulo, especificamente aqui em Peruíbe. E comecei a ir nos cultos, era bem dificultoso. Eu cheguei num tempo de bem chuvoso, lá no Pará tem muita lama. E eu cheguei no mesmo nível de lá da Bahia. Todos os cultos chovendo, na lama, vestia uma sacola no pé, ia pisando na lama, às vezes ia descalço, caçava o sapato lá na igreja, culto lá na casa do nosso irmão de Cleto, na rua 24. Não era nem na igreja, na rua, na casa do pastor de Cleto. A gente ia para esses cultos lá, e aí foi passando, irmão, 99, venci o ano todo. Quando foi em 2000, no ano 2000, eu comecei me desvanecendo, olhar para os problemas, olhar para a chuva, olhar para a dificuldade, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, e eu, às vezes até me arrumava, a chuva descendo, eu falei: hoje eu não vou não. Aí chegava no outro culto, a chuva descendo, a chuva caindo, hoje eu não vou de novo não, irmãos, eu me desviei, no ano 2000. E se passaram 12 anos para a palavra do Senhor me alcançar de novo. Eu voltei para o Evangelho em maio de 2012. Graças a Deus eu estou até hoje. Então, irmãos, quando às vezes eu estou muito cansado, moído, às vezes eu chego sempre lá no sofá: Senhor, eu vou mandar mensagem ao pastor dizendo que eu não vou na igreja, eu estou muito cansado. Daí a pouco eu me lembro disso, desse testemunho, irmãos. Eu já fiquei 12 anos. Eu vou ir para a igreja, eu me levanto, tomo um banho, visto a roupa e venho cansado assim mesmo. Venho moído assim mesmo. Aconteceu uma vez lá no Barão do Rocha, irmãos, quando é tempo de chuva, de muita chuva mesmo, enche e não passa carro nas ruas. Aí deu um culto, irmãos, a enchente, não passava carro. Jesus, não fui para a igreja. Mandei mensagem para o pastor, fiz um vídeo lá da rua, lá, parecendo um rio.
Não fui. Quando no outro culto, enchente do mesmo jeito, irmão. Tinha uma caixa d'água lá, eu peguei a tampa da caixa d'água, não tinha mais da chuva, porque a gente só andava de carro para todo canto, né? Aí peguei a tampa da caixa d'água e falei, vamos para a igreja mesmo. Aí regaçamos a roupa até cair em cima, botamos um sapato na sacola, a tampa da caixa d'água na cabeça e fui para a igreja. Quando chegamos na igreja lá, foi motivo de risada. Eu falei, rapaz, é fé mesmo, hein? E eu fui para a igreja, irmão. Chego lá, botei o banheiro, acabei de me arrumar, cultuei o Senhor. Nós voltamos, mesmo quando eu tirei o sapato, chuva rolava. Porque, irmãos, cabe a nós olhar para esse testemunho, um testemunho como esse, e sentir a mesma coisa. Será que quando Jesus voltar, eu vou me encontrar adorando ao Senhor? Será que vai valer a pena me sacrificar 2, 3 dias, uma semana ou um mês, e no dia que eu relaxar, baixar a guarda, o Senhor voltar e eu ficar? É sobre isso que nós temos que pensar, irmãos. Então, morando perto ou longe, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, vamos vencer a nossa fraqueza. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer isso, uma desculpa para que nós ficamos em casa. É tudo que ele precisa. Ele não quer nos fazer desviar, não, irmão. Ele não quer isso, não. Ele quer que nós adoecemos dentro da igreja. Porque se eu me adoeço e fico dentro da igreja, eu vou começar a olhar para o Rodrigo. Eu vou dizer, mas o Rodrigo vem para a igreja. Ah, não pode ser desse jeito, não. Chegou atrasada, pelo amor de Deus. Eu não venho cultuar, eu venho olhar os outros, irmão. Eu começo a olhar para a igreja, quem chega atrasado, eu vou começar a olhar para as vestimentas, eu vou começar a olhar o calçado, porque eu estou doente, eu estou enfermo espiritualmente, é isso que ele quer. Então, quando nós damos lugar, nós adoecemos de fato, irmãos. Quando nós damos lugar ao inimigo, ele nos adoece, e a igreja do Senhor enfraquece com isso. Então, vamos perseverar firmes, vamos começar a chegar nos cultos, nas horas certas. Se possível, vamos começar a chegar, irmãos, um pouco antes. Vamos começar, irmãos, um compromisso com esse Deus. Ah, se eu sou cheio de Deus, se eu começar a fazer isso aí, que eu vou ficar cheio mesmo. Aí quando eu abrir a boca para dar uma saudação, a igreja, oh glória! Você já viu, irmãos, pessoas que chegam para dar uma saudação, e aí o camarada examina a Bíblia inteira, repassa a Bíblia inteira e a igreja não sente nada. Porque ele tem muito conhecimento. Ele tem teologia, ele tem a ciência do homem, mas ele não tem a espiritualidade. Então a igreja não sente nada quando ele abre a boca. Mas quando ele está cheio de Deus, do Espírito Santo, ele chega lá para abrir a Bíblia, dá 2 palavras, a igreja glorifica, sente a presença, e ele entrega o microfone e sai andando, porque, irmão, Deus está com ele. É assim que o Senhor quer fazer de nós. Não só sábio em ciência humana, mas também ser como esses homens que não tinham leitura, que não tinha doutorado, mas tinha Deus, eles tinham o Espírito de Deus. Então, quando eles abriam a boca e diziam assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Aquele doente levantava. E quando a palavra do Senhor vai falar para os presbíteros orar para os enfermos serem curados, não é presbíteros em título, mas em execução da palavra do Senhor. Ali sim ele vai orar e a enfermidade vai embora. Mas se ele não tiver alinhado com a palavra do Senhor, ele vai orar a noite inteira, o dia inteiro, e nada vai acontecer. O enfermo vai sair, além de enfermo, cheio de dor, cansado de ficar ali o tempo todo esperando ele orar, irmãos. Então vamos buscar isso para a nossa vida, almejar isso para a nossa vida. Nós que fomos chamados, estamos falando com liderança, com diáconos, com diaconisa, com porteiro, com presbítero. Quando eu falo com presbítero, eu estou falando para mim mesmo. Não é exclusividade de quem está ouvindo, é exclusividade ainda maior de quem está falando. Deus requer esse conselho com o seu povo. Louvado seja Deus. Número 3. Louvado seja Deus. Mandei. Identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um dogma, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade.
O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos, capítulo 26, 28. E 1 Pedro, capítulo 4, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Quer comentar, irmão? Glória a Jesus. Ser cristão, irmãos, é ser parecido com Cristo. Quando a palavra vai falar cristão, quer dizer que você faz as obras que ele fez. Aí muitas vezes nós nos perguntamos: como nós vamos fazer as obras que Jesus fez? Ele disse que nós faríamos as mesmas obras e ainda maiores. Nós vemos exemplos que isso é possível. Foi possível, pelo menos, na igreja da antiguidade, na igreja primitiva. Vemos milagres como Pedro e João na porta formosa, irmãos. Vemos milagres, irmãos, cura, mortos sendo ressuscitados por pessoas físicas, não somente pelo próprio Jesus encarnado aqui na terra. Ele nos incumbiu dessa missão. Por que nós não vemos hoje milagres, irmãos? Porque ser cristão hoje está virando um título. Alguém se veste bonito, intitula cristão, ser parecido com Jesus. Mas Jesus nos cobra, irmãos, que ser cristão é ser parecido com Ele, fazer as obras que Ele fez. Então vamos aprender isso hoje, em nome de Jesus. Ser cristão é ser parecido com Deus, é crer. Ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Deus, Ele nos deu esse presente mediante a seu Filho, mediante um sacrifício extremo, que isso não foi, irmãos, involuntário, mas foi voluntariamente. Jesus, Ele se doou, não foi que mataram Ele, foi que Ele se entregou. Irmãos, é diferente de Estevão. Mesmo com toda a espiritualidade, se Estevão tivesse a opção, ele ia opinar para não ser apedrejado. Nós, nos dias de hoje, se nós tivermos a opção, nós vamos opinar por não ter perseguição, por não ter, irmãos, nenhum ataque. Nós somos seres humanos, mas Cristo, Ele tinha a opção. Se Ele resolvesse descer da cruz, Ele desceria da cruz. Se Ele resolvesse não se sacrificar, Ele não se sacrificaria. Mas Jesus foi um presente de Deus para nós, a vida de Jesus pela nossa vida. Então, quando Jesus Ele desceu do céu, Ele tomou a forma de homem aqui na terra, foi para que lá na frente Ele entregasse essa forma de homem por amor a mim e a você. Então vamos fazer valer, irmãos, esse sacrifício do Senhor. Não vamos fazer como Pedro que negou, irmãos. Pelo menos Pedro negou, mas depois da ascensão de Jesus, foi um dos maiores, grandes homens de Deus, em milagres, em obra aqui na terra. E nós negamos o Senhor todos os dias. Mas cadê a parte de grandes homens de Deus? Que isso não aparece em nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a conclusão de pé. Louvado seja Deus. Conclusão. Agradecemos como providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus
tiver tudo de nós, Ele nos habilita a realizar. Ou seja, como eu falei lá no começo da lição, o escritor aqui conclui dizendo: não esperamos nenhum título para poder ser ferramenta nas mãos do Senhor. Deus, Ele não vai exaltar você para simplesmente você exercer um nome alto, uma posição alta aqui na terra, mas Ele vai te capacitar para cumprir o ID do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu continuo reforçando aos irmãos nas perguntas. Os irmãos leiam o texto em casa e responda as perguntas. Qualquer dia desses, pode ser que o nosso pastor presidente venha aqui dar a aula dominical e ele vai requerer essas perguntas. Qualquer dia desses, pode ser que o nosso pastor local venha aqui dar a aula dominical e ele requerer de nós essas respostas dessas perguntas. Então, cada um de nós devemos ler atentamente e responder o questionário sempre nos finais da lição. Amém? Semana que vem nós temos a última lição. Eu peço aos irmãos que, aqueles que almejarem, irmãos, adquirir a revista, dê o seu nome para a irmã Deise, para estar pedindo com antecedência, para que nós não perdemos nenhum capítulo, para evitar que chegue a revista depois de passar uma semana, aí já fica uma lição para trás, ou a gente temos que repor em outro dia, para que não ficar nenhum domingo vazio. Amém? Então, aqueles que desejar as suas revistas, já dê o seu nome para a irmã Deise, que ela vai estar providenciando as revistas. Amém? Logo mais à noite temos cultos, venham para cá, não deixe de vir, viu, irmãos? Venha adorar ao Senhor, que Ele vai estar aqui na hora certinha, às 18h30, horário combinado com você, para receber a sua adoração e posteriormente Ele falar com cada um de nós. Amém?